Seja bem-vinda ao devocional, ao dia 16 do nosso devocional, uma jornada de 40 dias pelo devocional Plenitude de Camila Vieira, aqui. Eu, Renata André, juntamente com a Janaína Oliveira, com a Sabrina Teil e a Carla Campos, nós somos as suas semeadoras. E vamos agora rever a nossa jornada até aqui. Do dia 1 ao dia 4, nós trabalhamos a consciência, que é o primeiro passo para a nossa transformação. Do dia 5 ao dia 8, conduzimos um bloco sobre a identidade, a nossa identidade de filha amada de Deus. Do dia 9 ao dia 12, nós trabalhamos o bloco sobre obediência. E do dia 13 ao dia 18, estaremos aqui com o bloco orgulho, eliminando o orgulho. Nós temos um material, a Jana vai projetar aqui para a gente. Nós temos sempre um material onde a gente compartilha no grupo, né? No grupo do WhatsApp. Espero que você esteja lá junto com a gente, interagindo. Se não tiver, tem aqui o link no YouTube para você se inscrever. E lá nesse devocional você encontra tudo que você precisa para estar acompanhando aqui e vivendo essa jornada de transformação. Nós temos existem várias semeadoras, né? Mas nós somos as semeadoras Lioness, e a nossa primeira turma. Então, vocês vão encontrar esse material que a Jana está passando aqui para a gente. Acho importante falar, né, do objetivo, né? O nosso objetivo é sermos um grupo de mulheres reunidas para essa experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal. E hoje é o dia 16, o orgulho de achar que venceu o orgulho. Ontem, dia 15, nós trabalhamos a eliminação do orgulho. Só que hoje a gente vai trazer essa questão de estarmos em estado de alerta, porque somos um vaso na mão do olheiro e sabemos que a todo instante temos de vigiar, né, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para ver se a gente não está dando brecha para manifestações do orgulho. Vimos, inclusive, ao longo desse estudo, que o orgulho pode se manifestar de várias maneiras: arrogância, prepotência, vaidade, atalho, zona de conforto, falta de perdão, mentira, autossuficiência. Esse daqui foi um dos que mais eu, Renata, né, vivia. Ingenuidade, desobediência, insatisfação e ingratidão, desonra, desrespeito, inveja, impaciência, e por aí vai, né? Então, que a gente esteja em estado de alerta e não caia nessa cilada da temática de hoje, de achar que você já venceu o orgulho, que não tem nada mais para trabalhar na sua vida. Nós aqui defendemos muito o viver sobre a graça, né, de Deus, através do Espírito Santo. Então, nós entendemos que toda vez que a gente se esvazia de nós mesmos e nos preenchemos mais e mais da graça de Deus, mais a gente vai tendo luz sobre todas essas coisas, inclusive sobre a nossa natureza de filha amada. Então, a gente começa aqui a leitura do nosso devocional, sempre tem um versículo-chave. Para quem não adquiriu ainda o devocional, você pode estar acompanhando aqui, a gente está trazendo a página para você acompanhar, mas seria muito interessante, até por uma questão de honra, você ter o seu devocional, né? Inclusive, a Jana coloca sempre no grupo o link onde você pode estar adquirindo com um preço bom. Então, vamos nós, porque a gente depois gosta sempre da leitura, de interagir aqui com vocês e poder compartilhar as nossas experiências. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. O apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios 10 sobre o cuidado que temos de ter em nos mantermos vigilantes. Circula essa palavra e começa a refletir: será que você tem sido vigilante? Será que você está em estado de alerta, atento às ciladas do inimigo? Ele usa como exemplo o povo escolhido para experimentar o poder sobrenatural de Deus em várias ocasiões.
O povo que viu o mar se abrir para livrá-lo de Faraó, que recebeu todos os dias o alimento do céu necessário para sustentá-lo, que durante vários momentos da história viu Deus entregar seus inimigos em suas mãos, que viu o Rio Jordão se abrir para as 12 tribos passarem, entre muitas e muitas outras manifestações da aliança e do amor de Deus por ele. Mas mesmo assim, foi lamuriento e ingrato, foi idólatra e desobediente, rendeu-se à imoralidade. Em resumo, o povo foi orgulhoso. E se o povo de Deus, que caminhava sobre a nuvem do Pai durante o dia, nuvem que lhe fazia sombra para protegê-lo do sol, e coluna de fogo à noite para protegê-lo do frio, foi vencido pelo orgulho que carregava no coração, por que você acha que está imune? Vou contar uma história. Camila vai contar uma história. Ela já estava havia 4 anos na busca diária por alinhar as emoções dela, por se humilhar, reconhecer todos os erros dela, se arrepender, pedir perdão, buscar a Deus diariamente, caminhar clamando para que o Espírito Santo tomasse conta de tudo que existia nela, fazendo inclusive coaching individual, método CIS, todo ano como aluna, e inúmeros retiros espirituais. E mesmo assim, em certo momento, ela se percebeu caindo novamente na cilada do orgulho. O orgulho é ardiloso, eu acho essa palavra super forte. Quando ele percebeu que ela já reconhecia todo o estrago que ele fizera no caráter dela e na vida dela, ela já se movia com consciência e que não estava mais deixando espaços para o orgulho dominá-la, o orgulho mudou a estratégia, né, o inimigo. Em um domingo, ela voltava da igreja com o Paulo, e o Paulo chamou ela para conversar. Eles sentaram no jardim da casa e o Paulo, com muita sabedoria, começou a falar que reconhecia o quanto ela era uma mulher transformada e disse que via que ela continuava não medindo esforços para se manter no processo de transformação, mas que mesmo com tudo isso, ele estava percebendo que ela não estava ouvindo bem os seus feedbacks sobre coisas nela que ainda precisavam de mudança. E que ela agora, sempre que se sentia criticada, dizia a ele frases como: não tem jeito, você não reconhece minhas mudanças, você ainda me olha como se eu fosse a velha Camila, você ainda não me perdoou e por isso não vê que sou outra mulher. Todos falam quanto mudei e o quanto me admiram, mas você só foca no que está do jeito que você quer. Na hora que ela ouviu aquilo, o sentimento imediato foi de injustiça e tristeza, mas não criou confusão, não discutiram. Ela o abraçou e agradeceu a maneira amorosa e verdadeira como ele estava falando para ela tudo aquilo. Ela deixou ele no jardim e foi para o lugar de oração, pensar em tudo que ele havia dito. E naquele momento, no lugar secreto dela, o Espírito Santo falou ao coração. Ele mostrou para ela, mais uma vez, que o orgulho estava impedindo ela de continuar o processo de transformação. O quanto o orgulho estava, mais uma vez, cegando os olhos dela para reconhecer o que ela ainda precisava mudar, e assim, impedindo ela de se aproximar da mulher que Deus a fez para ser. O orgulho estava enchendo a mente dela com mais vozes de vitimização, colocando-a como alguém que já estava muito boa, afinal de contas, já eram 4 anos nessa busca. E o esposo dela como vilão, que não valorizava ela, um homem cruel e insatisfeito. E essas vozes eram um diálogo interno que ela dizia para ela mesma, sempre que o Paulo reclamava algo sobre ela. E eram também as palavras que ela dizia para ele. Quantas vezes chorou, fez drama, dizendo que ele não enxergava a mulher que ela havia se tornado. E esse comportamento era o orgulho que ainda existia nela. Mais uma vez, tentando afastá-la da verdade sobre a vida dela e sobre o propósito, impedindo-a de reconhecer que ela ainda tinha muito que mudar e que estava longe de ser uma mulher sem falhas. Depois desse entendimento, ela saiu do lugar dela de oração, foi até o esposo, pediu mais uma vez perdão pelo orgulho e agradeceu por ele não ter desistido dela, por ele não abrir mão de colocar luz na vida dela para que ela seguisse todos os dias sendo aperfeiçoada.
Na semana seguinte, ela foi a um culto com a pastora Zenete, que com certeza, guiada pelo Espírito Santo, disse: Filha, quando você achar que venceu o orgulho, volte para o pó, pois ele dominou a sua consciência novamente. Forte isso, hein? Vamos bater um papo aqui? Deixa eu chamar as meninas aqui para a gente conversar. Vamos lá, deixa eu botar a marcação aqui. Cadê a Sabrina? Sá. Tô Ah, aqui. pronto, já estamos aqui. A Carla está em viagem, por isso ela não está aqui conosco. Vamos abrir aqui, né, para a nossa discussão. O orgulho, né? A Camila traz aqui todo esse testemunho dela, a gente que é amiga dela, né, que acompanha de perto, a gente já ouviu essa história inúmeras e inúmeras vezes. E até mesmo no Mulheres Experience, quando a gente estava, a gente viu Camila ainda falando sobre isso. Caí de novo, né? Fui lá, reconheci e conversei com o Paulo. Bom, é um processo, estaremos sempre em processo de identificar essas manifestações do orgulho na nossa vida. E eu achei interessante isso, né? Quando achar que já venceu o orgulho, ele está te dominando mais uma vez. Então, o que que vocês entendem assim, né, sobre essa temática, sobre achar que já venceu o orgulho, né, que é estar num lugar de, eu já resolvi tudo, de autossuficiência, de achar que já está perfeito, que não tem mais nada para resolver, né? Cadê a humildade, né? A Jana estava falando muito sobre isso, né? A gente sempre tem o que aprender, a gente tem está sempre tendo que contribuir, mas também sempre tendo coisas para aprender. E o que mais me chamou a atenção aqui nessa história é esse olhar de quem está de fora. A Jana também compartilhou com a gente uma dinâmica que ela fez, né, de mandar perguntas e até trouxe um depoimento da abordagem, né, que a Sabrina trouxe e tudo mais. Não necessariamente tudo que vão falar para a gente, de fato, é verdade. A gente tem que trazer esse olhar, buscar o discernimento no Espírito Santo, mas sair da nossa ótica e ter pessoas que a gente ama, para, como a Camila usa muito essa palavra, né, exortar, para, ou seja, colocar luz sobre questões da nossa vida, isso é um ato de humildade, vocês concordam? É um ato de humildade você pegar e ver, peraí, eu estou enxergando desse jeito, mas deixa eu ver o que, que o outro está percebendo de mim, inclusive no nosso é, na análise de perfil comportamental, na avaliação 360 que a gente faz, tem sempre a nossa visão sobre nós mesmos, mas a gente busca pegar a percepção de pessoas de várias redes sociais, da nossa família, da nossa rede social de amigos, no ambiente de trabalho, porque, querendo ou não, o contexto em que a gente anda nos pode realçar características nossas e pode inclusive trazer e manifestar mais questões aí, né, desse derivado aí da impaciência, do orgulho, né? Impaciência, prepotência. Então, eu queria hoje trazer mais luz para esse olhar não só nosso, sabe? Mas expandir isso. O que que as pessoas que a gente ama, o que que as pessoas que a gente convive estão enxergando sobre nós? E esse cuidado de, de termos humildade para entender que a gente vai estar sempre num processo de evolução. O que que vocês acham? O que que vocês têm a contribuir aí? Eu adoro É, esse meio mesa redonda. eu gosto muito dessa história do 360, sabe? Porque imagina uma pizza, né? É, você é uma fatia da pizza. Você está vendo um ângulo, uma parte. Quando você começa a fatiar e olhar, sentar no lugar dos outros ângulos, você vai perceber que é um outro ponto de vista. Então, quando você começa a fazer isso, tanto para você quanto para as coisas que você costuma fazer, você tem um equilíbrio da verdade, vamos dizer assim, né? Porque não é a minha verdade só, nem é a verdade que veio do outro. É um equilíbrio entre essas duas coisas, porque muito do que o outro te fala vem também vestido dele, sabe? O outro, porque o seu orgulho. Vamos avaliar o que o outro está fazendo e falando também?
Quanto dele tem no julgamento sobre ela? Então, eu sempre pondero nesse sentido. Beleza, eu vou escutar o outro, vou botar tudo aqui no papel, vou ver o quanto disso eu consigo enxergar. E vou começar a pesquisar em volta de mim, com outras pessoas, o quanto disso é realidade. Porque aí você tira um pouco dessa pressão. Porque também, assim, é, vou usar o Paulo e a Camila como exemplo, porque o devocional é da Camila. O quanto do Paulo também não tem nisso, sabe? O quanto do vício dele. O Paulo é o mestre, eu amo, admiro, sigo, escuto, porque é um estudioso. Mas ele é um ser humano. É o que a gente Ele falou também ontem, tem, né? né? Tem um limiar, eu concordo muito com o que você está dizendo, porque a minha responsabilidade é até aqui, daqui Sim, lá é dele. Ou seja, sim. é ótimo quando os dois evoluem, quando os dois olham para as suas questões, mas eu não tenho gerência da parte daqui para lá que é dele. Então, ok, focar na minha parte, mas não significa que só sou eu responsável por tudo aquilo, não é isso? Eu acho que É uma relação de dois. é Para aquela tudo que história. acontece, tem a contribuição das duas partes, né? Não só de Aquela um. história, né? Tudo tem dois lados da moeda, né? Existe esse ditado, mas que é isso, né? A gente tem, tem a nossa parte que cabe a gente, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas crenças, mas lembrar que o outro também tem as crenças deles, os pensamentos deles, os sentimentos deles, né? Então, é o que a Rê falou, é um limiar muito delicado, né? E muito. Por que que eu tô falando isso? Porque em muitos momentos, como eu contei a história do meu casamento ontem, em muitos momentos eu não sabia exatamente o que que era meu e o que que era dele. Até porque, depois de tantos anos de relacionamento, não sei se isso aconteceu com vocês, meninas, mas a gente acaba se tornando muito parecido, né? Acaba que as nossas identidades, elas se misturam também. Então, eu acho interessante esse olhar que é justamente você tentar, dentro dessa relação, né, de novo, falando de casamento, é também você tentar se lembrar quem você é sem aquela outra pessoa. Apesar que os anos também mudam e você também se transforma, né? Então, é muito complexo isso, né? Porque é muito dinâmico, né? Então, a gente tem a pessoa como indivíduo, a gente tem o outro como indivíduo. A gente tem os dois como relação, né? E a gente tem os dois se misturando como um indivíduo só, né? Então acaba que são muitas vertentes que a gente tem que analisar, né? Então eu acho que a chave disso tudo é justamente você se colocar nesse lugar de humildade. E ontem, no meu GA, tem até uma amiga que está aqui, não sei se ela é do meu grupo, né? Mas o pastor David, ele falou muito sobre Explica esse o que amor. que é o GA. Ah, desculpa, gente. O GA é como se fosse um grupo de conexão, uma célula, tá? Que é da BSSM, que é a escola ministerial que eu faço, né? Da Bethel. E aí a gente tem esse encontro online, porque é a nível mundial, né? Então, encontro é online. E ontem o pastor David, que é um pastor, ele é americano, mas ele está morando na Austrália, ele trouxe uma palavra sobre o amor, né? E aí, fazendo essa conexão com orgulho, olha que como a cabeça vai dando uma mexida, né? Eu entendo muitas vezes que quando a gente se coloca, né, quando a gente permite que o orgulho tome conta da nossa vida, a gente está deixando de amar genuinamente, amar verdadeiramente, né? Porque o verdadeiro amor está na humildade. Se a gente olha para o amor de Cristo, e ontem ele falou sobre isso, sobre todo a crucificação de Cristo, né? Que ato de amor que Cristo fez pela gente, e que no momento da crucificação ele fala, ele clama a Deus, Senhor, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que elas estão fazendo, que naquele momento a minha ingenuidade achava que Jesus estava falando só ali para quem estava pregando ele na cruz, né? E aí o pastor David trouxe uma visão que não, ele estava falando ali para quem estava ali realmente fazendo o ato, né, da crucificação, mas ele estava falando para gente.
né? Ele já sabia que a gente teria os nossos pecados, ele já sabia que a gente iria muitas vezes andar em erro, ele já sabia que o orgulho iria entrar nas nossas vidas e ele já estava pedindo perdão para gente. Então, assim, ele falando isso ontem, para mim foi assim um ato de humildade E, tão e ele, grande. e ele tinha muito mais estado de consciência do que nós. Então, ele exercia já o perdão sobre nós, porque ele sabia que a gente não sabia, que é um pouco do que está sendo falado aqui. E a Tipo, ingenuidade é uma manifestação do perdão. Então, assim, esse não saber é o perdão, é o orgulho, né? Desculpa. A ingenuidade é a manifestação do orgulho. A gente falou sobre isso. Então, esse não saber é o orgulho mascarando, colocando escamas nos nossos olhos, né? Então, assim, cara, quando essa frase que a Camila botou agora, né, que a pastora Ezenete falou, eu tive que grifar quase de vermelho, né, assim, porque filha, quando você achar que venceu o orgulho, volte para o pó, pois ele dominou sua consciência novamente. Eu acho que é esse estado de vigilância, e é a primeira palavra que a Renata pediu para a gente grifar, esse estado de vigilância, porque a gente tem que estar sempre voltando com o rosto para o pó e lembrando, né, de como foi a vida de Jesus e como foi esse amor de Jesus, que eu acho que eu venho entendendo isso, que a única forma da gente tentar eliminar o orgulho da nossa vida é através desse amor, né? Isso que eu queria compartilhar com vocês. só vou dar um exemplo meu, assim, que eu acho que sempre quando a gente começa a trazer pequenos exemplos cotidianos, porque isso está no nosso dia a dia, nas pequenas coisas que a gente faz, né? Por exemplo, eu tinha muito uma questão que a Rê leu aí da insatisfação. A pessoa podia me dar o ouro em pó. Que eu falava, mas e aquele negocinho ali? Sempre faltava alguma coisa. E aí, quando eu li, estudei João, e o Espírito Santo ministrou muito em mim que não é sobre o quanto a pessoa te ama, mas o quanto você também é capaz de se sentir amado, sabe? Porque às vezes o outro está dando o tudo dele. É tudo o que ele tem, ele está te entregando o melhor dele. Mas você, na sua exigência, no seu orgulho, você não consegue perceber o quanto você está recebendo. E você fica na insatisfação. Por quê? Porque você cria as suas expectativas, porque você quer de um jeito, aí entra no controle, que é seu, e que nem sempre você vai receber do jeito que veio, mas o jeito que você ganhou, vou dar um exemplo. Por exemplo, há pouco tempo, isso não tem muito tempo, não. O meu marido me presenteia. Eu até brinco, gente, vocês têm que aprender a educar o marido. Para ele dar joia, não sei o quê. A gente que educa, porque é verdade. Você vai ensinando para ele o que você gosta. É importante você falar. E eu, nessa história, gosto de dizer o que eu gosto de ganhar, o que eu gosto de receber. Eu queria ganhar um conjunto de joia e ele chegou só com um colar. Olha a minha narrativa, só com o colar. Aí ele chegou com o colar, lindo, maravilhoso, né? E ele me deu, eu falei, e o brinco? Oi? Tipo, ele poderia não ter dado nada, ter ido na rua comprado um buquê de flores. Ele não tinha obrigação de me dar aquilo. E ele me deu, foi lá fazer a minha vontade, mas ele não fez a minha vontade completa. Aquela era uma expectativa minha, só. Mas já foi ótimo o que ele fez. Então, é a gente se vigiar nessas pequenas coisas, sabe? E se ele tivesse chegado só com o buquê de flores, teria sido ruim? Se ele tivesse chegado com outro presente que não fosse aquele, teria sido ruim? Não! Mas como eu criei a expectativa, o que que gerou? A insatisfação. Entende? E aí você Jana, não consegue reconhecer o que o outro está fazendo. Jana, acabou de cair uma ficha aqui em mim enorme, quase uma panelada na cabeça, gente. Como é incrível isso aqui. Sabe a narrativa que eu contava e acabei de ver que era orgulho? Não sei aí vocês, mas acabou de me cair essa ficha. Eu sempre falei o seguinte para o Gustavo. O Gustavo também gosta de dar muito presente, mas eu sempre falei para o Gustavo: não, eu não tenho que dizer para ele o que que eu quero ganhar. Ele que tem que me surpreender, ele que tem que me agradar. Orgulho!
orgulho de não dizer. E aí muitas vezes gerava uma insatisfação, porque ele nem sabia o que eu queria, então ele dava o que ele acreditava que eu ia gostar, Tem que e muitas vezes adivinhar, não era o que né? eu quero. Muitas vezes não era o que eu quero, e aí eu acabava ficando, né, insatisfeita, criando ali uma insatisfação dele, do tipo, caramba, pô, me deu só isso? Fala sério que ele só me deu isso? Poxa, tanta coisa que ele pode me dar. Só que foi, você acabou de falar, cara, você fala pro Emerson o que você quer. E eu não falava, porque agora eu vou começar a falar, pro Gustavo que eu queria. E aí, como é que a gente pode esperar do outro, né? Se ele nem sabe. Então, assim, era orgulho meu achar que ele tinha que me conhecer o suficiente, que ele tinha que me surpreender e que ele tinha nada, ele tem que, né? E qual é o Aí eu pano de falo, fundo disso? É como se você estivesse fazendo prova do amor. Vamos ver se ele me conhece o suficiente. Vamos... Como se a pessoa tivesse que fazer uma prova de orgulho. obstáculos para provar o amor dela. E nada que ela fizesse ia fazer você sentir, porque você sempre vai encontrar uma coisa para se insatisfazer, porque isso é seu. Isso que eu falei estava comigo. E eu falei, não, peraí. Às vezes a pessoa deu um todo dela precisa aprender a olhar isso e não. E por que que eu fico nessa insatisfação, sabe? Sabe? Bom, a insatisfação também me pegava, né? Eu lembro quando o Zé trazia algo, que o Zé, na dominância dele, ele compra o presente que ele gostaria de ganhar. Ele não se coloca no lugar do outro. E muitas vezes ele comprava coisas que não tinham nada a ver comigo. Mas é o que a Jana acabou de falar, ele estava fazendo o melhor que ele pode, com o melhor das boas intenções. E eu me revestia lá dessa manifestação de orgulho de estar ali agindo com insatisfação também, né? E aí eu ainda falava isso, ou seja, o que que isso tem a ver, né? Assim, o quanto que a gente pode estar acolhendo essa situação, o melhor do outro e trabalhando em nós e ajustando a comunicação, né, Sabrina? Também o orgulho É, porque a pessoa, pelo menos dá dicas se do que você dissesse disso. gostaria. Tem algumas dicas, por exemplo, deve ter várias coisas que você gostaria. Se ele pelo menos tiver acesso ou souber um pouco dessas coisas, ele pode escolher alguma coisa da tua lista lá, das E aí vontades. caiu numa Realmente coisa ele não que tem errado, não, mas é isso. Por muito tempo ele errou, assim, né? Na verdade, era isso, alinhar a expectativa, né? Alguém escreveu aqui no chat sobre flores. Eu amo ganhar flores. E o Gustavo criou, né? Como a Jana falou, eu eduquei o Gustavo, ele me dá flores toda semana. Toda semana ele me dá flores. Só que eu não gosto de flores que morrem fácil, né? Assim, flores podadas, né? Tipo rosa, margarida. Essas flores eu não gosto porque eu não acho que não faz sentido ficar com um arranjo 2 dias e depois ele morrer. E eu sou apaixonada por orquídeas, né? Então, toda semana ele me traz uma orquídea diferente. Outro dia a gente estava contando juntos. Aqui em casa eu tenho mais de 100 orquídeas. Porque todas as vezes que eu ganho, ela, depois que ela morre, né, que ela só vai dar flor um ano depois, eu coloco elas no jardim. Então eu tenho assim um jardim de orquídeas por conta desse hábito. Mas é isso. Nesse caso das flores, eu alinhei a expectativa, dizendo, olha, não me dá rosa, não. Eu prefiro orquídea. Agora, no É restante isso aí. dos presentes, eu não alinhei a Não expectativa. foi orgulhosa, continuou ganhando as flores que queria, que dura. E Então, assim, outra, ele fica muito mais satisfeito em saber que também está me satisfazendo, né? Então ele fica muito mais feliz quando ele percebe que eu fico super feliz quando vem uma orquídea, né? Então, assim, às vezes é isso, o outro estava dando o melhor dele, pela nossa insatisfação, a gente estava deixando ele também e aí triste, ele você também insatisfeito. desestimula a pessoa a continuar fazendo, porque como sempre falta algo e você nunca está satisfeita, a pessoa fala, cara, vou dar qualquer coisa porque vai reclamar de qualquer jeito, né? Nunca tá bom. E eu não posso nem reclamar do Emerson, porque o Emerson sempre se esforça muito para dar os presentes que eu quero, que eu gosto, ou superar a minha expectativa. Então, assim, nesse sentido, eu não posso reclamar. Então, eu me peguei dessa vez do conjunto, assim, e falei, não, mas eu amei, deu para ver. Mas aí já tinha acontecido a situação, entendeu? Eu amei que você me deu, eu vou comprar depois eu compro o brinco, porque eu posso comprar o brinco depois, eu não precisava ficar insatisfeita, é, entende? Eu criei uma expectativa naquilo. E aí, às vezes, isso atrapalha um pouco a gente. bom, Uma outra situação pequena, assim, tá. que não tem nada a ver com pessoas, e aí eu acho que é quando a gente vai mudando essa natureza, aí isso acontece
fica natural, fica fácil a gente viver isso. Uma vez eu escutei uma pregação de uma pessoa falando sobre a vaga do deficiente. E eu tinha uma mania de parar na vaga do deficiente, gente. Eu não tinha consciência, assim, de que eu ia atrapalhar, que, sabe? Olha, é incrível. E aí vai aquele alerta para tua mente. Beleza. Continuei, mesmo tendo escutado sobre aquilo, a palestra, não sei o quê. Vai ser rapidinho, vou parar aqui, porque tá próximo, porque tá isso. E aí comecei com aquela história. Aí aquilo começou a me pegar. Não, não vou parar, vou dar mais uma procurada. Mas aí eu não achava, parava lá na vaga do deficiente. Mas aquilo já começou a me incomodar, né? Fiquei incomodada. Aí eu fiquei tão incomodada, e isso virou um pensamento tão dominante, que uma hora, um dia eu parei na vaga, chegou um deficiente de verdade lá. A senhora é deficiente? Não, já estou saindo, saí da vaga. E aí eu falei, não paro mais na vaga do deficiente. Precisou acontecer uma coisa assim para eu ficar, puxa vida. E aí eu saí da vaga do deficiente. Aí agora eu fiquei, aí um tempo eu fiquei negociando com isso. Hoje em dia eu nem penso na vaga do deficiente, eu não coloco lá. Então, eu acho que é esse exercício do vigiar. A coisa começa com um incômodo, aí acontece algo que ou não acontece sobre aquilo, aí aquilo negocia com você até o ponto que você fala: não, eu não paro mais. Então, hoje em dia, isso nem faz parte de mim, entende? Isso não faz mais parte de mim. Eu não paro na vaga do deficiente, ponto final. Então, às vezes, é um processo, você precisa também ter paciência para isso. A visão 360 que a Rê trouxe, ela é muito rica para te ajudar. Pedir opinião das pessoas, para você fazer uma análise mais equilibrada. Bom, então agora a gente vai para a prática, a gente vai Para finalizar, trazer. um exemplo, só para vocês tangibilizarem isso que a Jana acabou de falar. Esse processo é exatamente dessa forma, se vocês vão lembrar, quando veio a lei do cinto de segurança. Ninguém tinha hábito de usar cinto de segurança. A gente tinha que no início ficar vigiando para colocar o cinto, e hoje em dia é algo tão natural que Não, e ninguém teve o pensa efeito em não colocar. punitivo da multa, o punitivo da multa, que vai ser multado, muito guarda multando. É. E hoje em dia ninguém pensa em não colocar, né? A grande maioria das pessoas já é meio automático. Então eu acho que é justamente esse o processo. Começa de uma forma, ou incômodo, ou uma lei, ou uma obrigação, mas você vai ali e vai se transformando até se tornar natural. Isso é construção de hábito, né? Então, até viver imagem e semelhança de Cristo, viver em vigia, acaba sendo um hábito que a gente tem que adquirir também como estilo de vida. No início a gente não sabe que está errando, aí depois traz a consciência e começa a antecipar, né, e evitar algumas atitudes erradas, mas não significa que você vai deixar de errar, para depois aquilo já ser consolidado e você já nem precisar mais pensar antes, né, com certeza. Gente, vamos lá, e a gente vai ter mais coisas aqui para conversar. Vamos projetar o Trazendo Consciência? Só para lembrar aqui que a gente está trabalhando, né? Que para estarmos em estado de vigilância, porque é orgulho achar que você já venceu o orgulho. Então, o que a gente está trazendo aqui, e agora a ideia é que a gente olhe ainda mais para a nossa vida, trazendo mais exemplos de situações em que a gente percebe que ainda está vacilando para poder mudar. O que a Camila aprendeu com toda essa história? Que ela e a gente precisa nos manter, nós precisamos nos manter no processo de transformação para sempre. Todos os dias precisamos vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas escolhas. E aproveitando aqui o gancho da nossa conversa, nós precisamos vigiar a nossa comunicação, né? É fundamental, porque tudo começa na nossa comunicação. A Jana estava trazendo. Se não ficar claro o que você quer, como que o outro vai adivinhar? Então, a gente tem que também se posicionar e ajustar essa comunicação, juntamente com os nossos pensamentos e automaticamente os sentimentos. Saiba que sempre vão existir coisas a serem tratadas. E que se baixarmos a guarda, se acharmos que já vencemos, o orgulho tomará conta e voltará a conduzir a nossa vida. Então, a proposta dela aqui ela convida a gente a escrever o que a história dela falou ao nosso coração.
e que aprendizados a gente tirou dela e o que que a gente vai levar para a nossa vida. E a Jana traz aqui sempre uma sugestão de exercício para a gente. Bota aí, Jana. Como que a gente vai fazer aqui agora? O exercício. E aí, se você puder explicar aqui. Então, como que a gente tem caminhado, né? A gente tem sempre caminhado, a gente anota as áreas que a gente quer trabalhar, que a gente pediu para que sejam no máximo três, porque mais que isso a gente começa a não fazer, isso causa frustração. E a gente anotar apenas uma manifestação de orgulho e para que você precisa vigiar, colocar a luz. Por exemplo, essa que eu contei para vocês é uma que eu preciso colocar a luz, da insatisfação, sabe? Eu me comuniquei bem, eu alinhei essa expectativa. Cabe aqui eu achar que ele deveria fazer algo se eu não alinhei essa expectativa, sabe? Então, você colocar a luz em que tipo de manifestação de orgulho, insatisfação, autossuficiência, eu estou fazendo tudo. A gente já deu vários exemplos desde ontem aqui, sobre isso. E em que áreas da vida eu não estou olhando meu extrato, eu não estou participando da vida financeira familiar, observando se tem crescimento no nosso patrimônio, eu não tenho um planejamento claro do que a gente tem que fazer de forma familiar, de forma conjugal, na minha relação com os filhos, enfim, estou falando vários pilares para poder ampliar a nossa visão. E na contrapartida, porque eu penso sempre que, beleza, você ter estado de consciência, e o que que você vai fazer com isso? Então, sempre que a gente tem estado de consciência sobre algo, nós precisamos tomar uma decisão e uma ação. Então, na contrapartida disso, você vai dizer um comportamento que você se compromete a ter para uma única mudança que vai te levar para um estado de humildade, sair do orgulho para a humildade. Então, por exemplo, o que que eu passei a fazer a respeito disso, né? O Emerson também tem um hábito assim, ele vai a Angra quando ele vai trabalhar. Ele volta, ele compra aquela cocadinha que tem na estrada, que ele sabe que eu gosto. Então, ele vai viajar, ele passa no aeroporto, ele traz uma coisinha da Copenhague. Então, assim, isso tem muito valor, não pela coisa que ele está trazendo, mas qual marido que todo lugar que ele está, ele traz lá uma lembrancinha para você, para dizer assim: ah, lembrei de você. Então isso é lindo, sabe? E aí a gente aprender a valorizar as pequenas coisas, sabe? Que elas às vezes têm mais importância do que aquela joia que ele deu. Que você sabe que aquela pessoa estava pensando em você, você sabe que aquela pessoa lembrou de você. Poderia não estar lembrado, estar corrido, estar trabalhando, estar fazendo, mas ver uma coisa, vou levar para Jana, vou agradar, entende? Então você aprender a ter olhos bons, você aprender a reconhecer e agradecer, poxa, obrigado por você ter lembrado de mim, e não tratar aquilo como tá, legal, né? A pessoa poderia não ter lembrado de você e estava tudo bem. Mas ela lembrou, então enalteça essa atitude. Vou relembrar aqui vocês algumas manifestações do orgulho para vocês poderem identificar nas áreas aí. Então vamos lá. Arrogância é algo que tem na sua vida? Em que momento você percebe arrogância? De repente, no tratamento, no seu ambiente profissional, em que momento você percebe arrogância, prepotência, vaidade? Ah, eu sou melhor. Você... Carol trouxe a arrogância muito bem falada no já sei. Tu já sabe de tudo? Você nem escutou Isso, essa pessoa boa. completar, você já sabe? Exato. Aliás, você trouxe um bom exemplo aí, as pessoas que não esperam o outro terminar a frase, já interrompe, né? Isso é uma das coisas que eu tenho de vigiar. Muitas vezes meu pensamento mais acelerado, a pessoa está falando e eu já meio que acho que já sei o que ela vai falar e eu já interrompo. Isso também não é legal, isso é arrogância, muito bom. Prepotência, vaidade, atalho, né, o que é o caminho mais fácil, o exemplo da vaga, por exemplo, que a Diana trouxe, seria um atalho, né? Então, o quanto você tem percebido que você está pagando preço, você está fazendo o que tem que ser feito, ou fica esperando, né, outras coisas. A Sá vai precisar botar a música, né, Sá? Perdão, Então, gente. então Só para pensem aí.
Vou só complementar. Então, falta de perdão, zona de conforto, mentira, autossuficiência, onde você tem percebido que você, né? Ah, não, eu faço tudo sozinha, não, tudo é comigo, tudo é não sei o quê, não preciso de ninguém, não preciso de ajuda, né? Desobediência, até mesmo a Deus, as coisas que Deus já falou para você fazer, que você de repente não está colocando em prática. Olha para os pilares da sua vida, identifica. Insatisfação foi uma das coisas que a gente falou aqui bastante. Ingratidão, será que no seu relacionamento conjugal? Profissionalmente também, você achar que você já é o máximo, que não tem ninguém melhor do que você já faz muita coisa boa. Mas vem cá, quem é que faz algo melhor do que você pode aprender com essa pessoa? Desrespeito, né? Às vezes falar mal com uma pessoa. Outro dia eu fui falar uma coisa com a minha cunhada, ela interpretou de um outro jeito, ela não mora com a gente, ela não ficou nada bem. Eu sabia que não tinha falado nada, mas por compaixão, eu fui até ela, busquei conversar, eu tentei ali, né, mudar, porque eu não quero um ambiente ruim dentro da minha casa. Eu não quero um desrespeito, desonra. Então, essa humildade também de olhar, de se colocar no lugar do outro, entender como o outro recebeu e, né, pedir perdão. Falei, olha, me perdoa se você entendeu, né, de uma maneira que não foi a maneira que eu quis explicar. Então, trazer essa humildade, impaciência também. Então, vamos olhar aí para as áreas da nossa vida e anotar um comportamento aí que você identifica e já trazendo à luz da graça. Qual é? Porque, gente, sempre o princípio é eu me esvazio de algo ruim e eu preencho com o Espírito Santo de Deus. Então, eu tiro a ingratidão e eu me encho de gratidão. Eu tiro a expectativa, né, em relação às pessoas e eu busco o quê? Uma humildade, eu busco também gratidão e eu busco acolher. O que que a gente vai mudar? Como que você pode, na sua comunicação, a Jana trouxe aqui muita linguagem presente, né, como manifestação do amor, mas a gente sabe que existem 5 linguagens. O Gary Chapman fala isso nas 5 linguagens do amor. Tempo de qualidade. Meu marido sabe que a melhor maneira de me agradar é ele estar 100% ali em V0 comigo. É a gente jantar, ir para um restaurante legal, a gente ter um momento de qualidade, é ele ouvir o que eu tenho para dizer. Então, como que a gente pode, no dia a dia, manifestar para o outro, né, o amor e também receber amor? Porque onde tem o amor não vai ter orgulho. Se a gente estiver alimentando mais e mais o tanque emocional das pessoas que a gente mais ama e o nosso, mostrando como a gente gosta de ser amada, como a Sabrina trouxe, menos espaço para manifestação de orgulho a gente vai ter na nossa vida. Então, vamos ajustar a nossa comunicação. Bora aí. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então
servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Oi? Bom, gente, depois compartilha com a gente, né, as decisões, os novos comportamentos que vocês vão colocar em prática para que a gente possa estar ali junto com você, vibrando. Você não está sozinha nessa jornada, a gente está junto. É importante a gente se fortalecer enquanto grupo e entender também que isso é uma humildade. Não deixe de compartilhar, não guarde só para você aquilo que você tem construído nessa jornada. Tenha humildade para compartilhar com os outros, para que você seja a fonte. Eu quero compartilhar, eu acho que eu acabei não falando ontem, algo que ficou muito forte no meu coração. Eu recebi aqui em casa o Edson, né, e a Elaine, que é um casal amigos nossos, que vieram da nossa unidade, são diretores lá da Febracis de Orlando, um casal muito querido. E a Elaine, ela soltou duas pérolas que eu falei, eu trouxe isso para mim, eu quero transbordar na vida de vocês. A primeira é que as bênçãos têm prazo de validade, né? Quando a gente ouve essa frase, você, opa, peraí, mas como assim? As bênçãos são ilimitadas. Mas ela trouxe a questão de que se você está num lugar, se você está fazendo as coisas de um único jeito, chega uma hora, na plantação, na agricultura, por exemplo, que aquele solo ele deixa de ser um solo fértil. E dizem que na agricultura, eu não conheço muito bem, muitas vezes você precisa deixar aquela terra descansar e você vai plantar em outro lugar e ali Deus vai trazer. Se a gente olhar à luz da Bíblia, a gente vê que existe uma movimentação. Então, se você tiver, né, agindo de uma certa maneira, chega uma hora que aquilo já esgotou. Está na hora de você mudar, porque quando você mudar, novas bênçãos vão vir, porque as bênçãos de Deus são ilimitadas. Mas se você continuar do mesmo jeito, negócios mesmo, né? Muitas vezes a gente diz, né, que se um time que te levou a um patamar não é o mesmo que vai te levar para outro patamar. Por quê? Porque já esgotou as bênçãos daquela maneira. Você precisa ter atitudes novas para que você receba o novo de Deus na sua vida. Então, compartilha, porque quando você compartilha, você vai estar ajudando outras pessoas também a mudarem, a se posicionarem e tudo mais. Uma outra pérola que ela trouxe é que a diferença entre ser um canal de Deus, e eu falava muito canal de Deus, e eu quero continuar sendo canal, mas eu prefiro ser fonte de Deus. Você tem sido um canal de Deus ou você tem sido fonte de Deus? Vou explicar a diferença que ela trouxe, que para mim fez muito sentido. A pessoa que é um canal de Deus, ela pode não estar vivendo aquilo, mas ela fala da palavra de Deus, por exemplo, ou os ensinamentos que ela traz, vai alcançar outras pessoas, vai beneficiar outras pessoas, aquilo vai alimentar outras pessoas, mas ela pode simplesmente estar sendo um canal. Agora, a pessoa que é fonte, ela vive aquilo vem de dentro dela, ela tem ela transborda a palavra, né? No caso aqui que a gente está dando, que eu estou dando exemplo da palavra de Deus. Então, a pessoa que é um canal não é importante? Claro que é importante, Deus pode usar até uma mula, né? Ela é importante, ela é um canal, e a gente vai receber esse alimento dessas pessoas, e não temos de julgar, porque isso é manifestação do orgulho. A gente não tem que julgar, mas ela não está vivendo a palavra, porque essa era uma temática que a gente estava aqui. E ela virou e falou assim, isso não é responsabilidade nossa. Mas se o que essa pessoa está falando agrega para a gente é alimento, a gente tem que ter humildade para receber esse alimento, independente do que ela está vivendo ou não. Então,
eu trouxe essa reflexão, falei assim, nossa, faz todo um sentido, mas eu decido ser fonte na vida das pessoas, de acordo com os meus valores, né? Eu quero ter essa integridade de poder transmitir aquilo que eu vivo. Então, que você não simplesmente pegue isso daqui só como um alimento na sua vida e que você transborde, né? Que você seja o canal para outras pessoas, mas que além de ser um canal, que você de fato possa ser fonte. Então, aplica na sua vida. Aplica essas tarefas que a gente está colocando aqui. Isso que você falou é assim, é maravilhoso, Rê. Eu Esse amei, eu tinha que falar isso. Eu esqueci meu Deus. Sabe por quê? Porque tem muita diferença nisso. muito. Tem assim, o transbordo eu tô cheio e vivo isso e É sou fonte. fonte de transbordo. O outro não. Beleza, eu consigo levar isso. Foi um Eu canal. mesma estou vivendo disso. Passa por mim, mas não está em mim, né? Não brota de mim. Muito legal isso. E assim, Elaine, ela é maravilhosa. eu tenho como princípio isso, né? A minha psicóloga falou assim: você tem que experienciar tudo. Eu falei, exatamente, assim. Se eu não viver, se eu não experimentar, se eu não faz sentido para mim. Faz sentido Tudo, para mim também. Por isso, tudo, todos os qualquer meus coisa. programas, tudo que eu faço, é tudo o meu processo, porque é o transbordo, né? Muito legal. Então, eu ontem ia compartilhar isso com vocês, e aí depois na minha mentoria eu compartilhei, e depois eu fiquei, meu Deus, eu queria ter compartilhado lá no devocional. Ou Então, seja, você está sendo exatamente o que você está trazendo aqui. Você recebeu, ancorou isso em você e você automaticamente já começou a transbordar, porque isso te encheu. Você falou assim, cara, eu tenho que compartilhar isso com mais gente. e essa é E é exatamente isso. E É. essa é a minha sugestão para a frase de hoje, né? Que se fizer sentido para você, que você coloque aí, né? Que, aliás, pode ser até um post-it, eu sou fonte, né? Também, eu sou fonte de bênçãos na vida das pessoas, né? Não sei se isso também é boa das frases aí, tem alguma sugestão? Correia. Eu pensei em uma outra coisa quando você começou a falar da diferença de canal e fonte. Antes de você explicar, eu já estava aqui também pensando. E para mim ainda veio uma outra visão. O canal, ele acaba que a água desse canal, ele é uma coisa mais parada. Se você observar um canal, ele tem uma água um pouco mais parada. A fonte, ela jorra o tempo inteiro, né? Então ela se renova, ela é sempre algo novo na fonte, né? E no canal é algo mais parado, sem movimento, mais antigo. Você vê muitos canais que ficam ali presos, né? Dentro da geografia, né? Como é que fala? Da costa, né? Não é costa o nome, mas como que você fosse, né? Tentando explicar geografia para vocês. Nunca fui boa aluna de geografia. Mas, enfim, o canal ele fica mais Porque preso, o né? canal, ele é uma coisa que fica entre uma coisa e outra, o É, mar e o ele fica rio, aí mais ele preso, fica no exatamente. meio ali. É. Exatamente. Ele fica mais preso. E a fonte, ela jorra, ela transborda, É ela se como se ele renova o tempo inteiro. represasse a água para canalizar para um outro ângulo lá, para um outro Exato. lugar, né? Então, Exatamente. Viveu vamos isso. para a oração aí, mas já temos a nossa frase. Se você quiser também sugerir outras frases, fique à vontade para compartilhar aí no chat com a gente, tá bom? Então, vamos orar. Senhor, como eu preciso de Ti todos os dias da minha vida. Pai, ensina-me a sondar meu coração e a entender sempre que existir nele qualquer coisa que não te agrada, para que eu possa me arrepender antes mesmo de errar. Clamo a Ti por mais e mais consciência, para que eu não caia nas ciladas do orgulho e do diabo. Jesus, vem com teu sangue que cura, que limpa. Sara, Jesus, todas as feridas que ainda existem na minha alma, nas quais o orgulho encontra abrigo para existir. Senhor, dá-me plena convicção do teu amor por mim, do teu perdão, do quanto sou filha amada e escolhida por ti, para que minha certeza sobre meu valor em ti e minha identidade de filha sarem todas as memórias e dores do passado, e que as consequências delas em mim e meu caráter sejam agradáveis a ti. Eu te amo, Pai. Peço tudo isso e já te agradeço, em nome de Jesus. Vou fazer uma oraçãozinha rápida final. Senhor, te agradecemos, Deus, por esse dia, por esse estudo, te agradecemos pela tua palavra rema em nossos corações.
Deus, que nessa hora sejamos ativadas como fonte, Deus, como fonte, um rio de água viva, não só nas nossas vidas, mas na vida das outras pessoas, Senhor. Oh, muito obrigada por essa jornada. Continue trazendo as pessoas que o Senhor deseja que estejam conosco. Enche-nos da tua humildade, do teu amor, da tua graça, da tua presença manifesta com o teu poder em todas as coisas. Em nome de Jesus, que todas nós tenhamos um dia maravilhoso na tua presença e que o fruto do teu Espírito se manifeste concretamente nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Olha, a Denise já colocou o post-it dela que eu vi, isso aí. Vamos preparar para a foto, gente? Vamos abrir as câmeras. Vou finalizar aqui. Hoje. Rê, eu não peguei a frase. Eu sou fonte de bênçãos. Pessoal, vou encerrar aqui. Você que está nos assistindo, continue nessa jornada conosco. É um prazer, uma honra estar caminhando com vocês.